Bom dia, meus amados. Hoje é sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026. Normalmente, às sextas-feiras, fazemos uma releitura de um texto mais antigo que ainda não tinha sido gravado por mim e não foi colocado aqui no canal do YouTube. É sempre uma oportunidade de rever assuntos diferentes que muito tem ajudado aqueles que aqui acompanham o canal. Hoje nós vamos aproveitar aqui para trazer um tema que vai complementar um pouco o tema de quarta-feira última, há 2 dias atrás. Lá nós falávamos do karma, que agora ele chega a galope. Quando antigamente se pagava o karma numa vida passada, nós podemos agora quitar dentro desta mesma encarnação. Por várias razões que foram colocadas naquele tema de quarta-feira. Antes de colocar aqui o nosso assunto, eu apenas também quero aproveitar para lembrar a vocês que muitos gostariam de ver ao vivo aqui, fazendo as lives, gravando os áudios, mas nós optamos pelas gravuras, porque aquelas imagens que são colocadas ali, apesar de dar muito trabalho e precisar de profissionais especializados também, e os programas também são caros, eles trazem um complemento muito interessante, que vai ajudar, porque ao escutar e vendo as imagens, a mensagem fica mais fácil de compreender. A minha imagem seria uma pessoa ali, todos os dias, todas as horas, igual, sempre o mesmo. Eu sou eu, não vou mudar de um dia para outro. Então nós optamos pelas imagens que ajudam a compreender o tema, ao invés da minha imagem. Mas como tem pessoas que sempre dizem que gostaria de me ver ao vivo, então terça-feira, dia 20 de janeiro, às 21 horas, eu estarei participando de uma live com o Demis Viana, no canal dele. O canal primeiro do Demis Viana foi derrubado, porque ele fala muitas verdades e na geopolítica, né, nas mudanças do planeta, é um dos melhores canais, se não o melhor. Na verdade, eu não conheço outro melhor na questão da geopolítica. Então, por isso também eu participo do canal dele pela segunda vez, já fiz uma vez lá, no ano passado, e agora eu vou me apresentar novamente na terça-feira. Então, o canal dele, depois dá para colocar aqui na descrição também do vídeo, abaixo aqui do vídeo, é Demis, é D-E-M-I-S, é Demis Viana, um N só, é o nome dele, e 02, porque é o canal 2 dele. Podem procurar no YouTube, na terça-feira vocês vão encontrar nesse endereço, né? Demis Viana 02. Hoje, então, nós vamos trazer aqui essa complementação, é um assunto bastante interessante, como evitar o exílio da alma, mesmo tendo cometido muitos erros nesta atual encarnação. Nós já dissemos que a manifestação da lei do retorno agora é imediata. Por que imediata? É dentro desta encarnação, não é mais da próxima encarnação. Isso é um plano divino, porque nós temos que entender que a oportunidade de ascensionar é única agora. E talvez um erro mais grosseiro, mais forte nesta vida, colocaria em risco a ascensão da alma. É por isso, então, que nós temos oportunidade que a lei do retorno venha nessa mesma encarnação, se a alma tem chance, se ela quer realmente evoluir, se ela quer ascensionar. Porque todos os que estão encarnados teriam chance. Não tem ninguém encarnado que não tenha nenhuma chance de ascensionar. Neste último século agora da velha Terra, das provas e expiações da Terra. Esse último século da transição planetária que vai se findar lá por volta de 2050, 2060. Então nós temos oportunidade sim, por mais mal feitos que alguém tenha feito, por mais má que seja aquela alma, ela pode se regenerar. Nós vamos dar aqui um exemplo bem clássico disso, para que todos possam compreender. Porque eu vejo que muitos colocam assim, eu fiz muitos erros e agora eu vou para um planeta
de provas e expiações, não vou ascensionar. Hoje mesmo eu vi um comentário naquele vídeo de quarta-feira que uma pessoa colocou lá: eu vou para o Sol Central. Olha, se está acompanhando esse trabalho, se está se interessando por esses assuntos, se está fazendo um esforço para mudar de vida, para mudar de caráter, não tem como ir para o Sol Central de jeito nenhum, mas não vai mesmo. Provavelmente também não vai ser exilado. Porque o karma apressado, como se diz agora, é uma oportunidade, não é um castigo, porque o karma tem que ser pago. Mas se a gente faz muito bem aos outros, se faz as coisas com a boa intenção, mesmo tendo errado, dá para recuperar. E quanto mais o bem nós fizermos, quanto mais nós entendemos e aceitamos e fizemos aquele propósito de não repetir mais aquelas ações, enfim, quando compreendemos e aprendemos a lição, nós pagamos a dívida da alma. Agora, é óbvio que se tem muito mal feito para as pessoas, causou dor e sofrimento, talvez ainda tenha que passar por uma dor também no final da vida. Mas pelo menos a alma se salva. E eu posso dizer com toda certeza, a dor é uma opção. Mesmo tendo causado dor para os outros, se eu realmente aprendi a lição e coloco para a minha consciência que aquilo lá não é coisa que eu vou fazer mais, porque aquilo não é lícito, não é moral, não é ético, eu acho que vai sobrar quase nada para pagar com a dor. Porque não tem outra alternativa. E mesmo assim nós não precisamos estar 100%. Lembre-se que já foi dito aqui tantas vezes que para ascensionar bastaria tirar uma nota 7, como na escola, né? Tira 7 e é aprovado. Depois já está quase pronto, mais um estudozinho e se completa no próximo nível. Porque nós não precisamos ser perfeitos, não precisamos ser santos para ascensionar. Nós temos que estar cientes da nossa consciência dos nossos atos, das nossas ações e as consequências disso, e fazer as mudanças. Isso não custa muito, não. Parece uma coisa extraordinária, mas é uma coisa cotidiana. Então não se pode fugir do karma, mas se pode amenizar ele muito. E as más ações cometidas nesta encarnação não condenam a alma de forma irreversível. Apenas exige que se faça algo urgentemente, porque nesta encarnação não precisa ter pressa, tem que fazer hoje, amanhã, na semana que vem, porque não vai dar tempo. Vai dar tempo. Provavelmente, se a pessoa está interessada e quer realmente, ela tem tempo. Agora, aquelas pessoas que realmente não se importam, não têm interesse em mudar, continuam praticando mal, aí, tempo ou não tempo, para elas não vai fazer nenhuma diferença. Vão desencarnar, não importa quando, e vão direto para o exílio. Então, o caminho que nos resta, se cometermos ações negativas em profusão e não fizermos nada em tempo, seria realmente uma lástima, porque daí tem que ir para um outro mundo de provas e expiações. Mas se nós quisermos reverter as ações para salvar a alma, já é o grande passo. Porque o karma não é um castigo, o karma é uma oportunidade. Quantas vezes nós dissemos isso aqui? Se nós cometemos muitas maldades e aprendemos que aquilo lá realmente não é lícito, porque não adianta tirar vantagem provisoriamente ou eventualmente, se nós depois teremos o prejuízo lá diante de vidas e vidas em provas e expiações difíceis. Então vamos fazer o essencial, o básico, o melhor de nós. Não é preciso querer tirar proveito, porque todos nós, quando fazemos a coisa certa, nós temos o amparo do alto. Podemos sofrer alguns momentos de provações, porque nós temos também as lições e as provas, as expiações das vidas passadas. Mas não precisamos cometer mais desatinos agora, senão nós vamos sobrecarregar a nossa alma. Podemos reverter, sim, quando queremos, a qualquer momento. Eu vou dar aqui
antes de finalizar o áudio de hoje, que hoje eu quero ser mais curto no tempo, porque é sexta-feira. Nas sextas-feiras os temas são mais curtinhos, porque sábado já tem um novo tema também. Vou dar aqui um exemplo. Quem conhece um pouquinho da história, seja através das religiões, seja através de livros psicografados, ou através da história realmente real, porque sabemos que também tem muita invenção, mas o exemplo da história aqui de Paulo de Tarso, para a Igreja Católica, o São Paulo, que nasceu Saulo. Saulo de Tarso. Tarso era uma cidade na Turquia, mas ele foi viver depois lá em Israel, em Jerusalém. Na verdade, Israel não existia naquela época. Israel foi criado agora, no século passado, não tem nem 100 anos ainda de existência. Se não me engano, foi em 1948. Nós temos a história real do Paulo de Tarso, escrita no livro Paulo e Estevão, do Chico Xavier, que foi ditada, a psicografia, pelo Emmanuel, um dos mentores do Chico Xavier. Emmanuel e Chico se revezaram, ora um encarnado e outro seu mentor, por muitas encarnações nesses últimos milênios. Temos várias histórias escritas pelo próprio Chico, ditadas pelo espírito de Emmanuel, sobre essa vida em comum. Tem pelo menos 6 livros onde eles viveram juntos. Cada história, uma mais linda que a outra. Então, nesse livro Paulo e Estevão, o Saulo de Tarso era um orador lá dentro da igreja judaica, porque a religião na época não existia, porque foi no tempo do Cristo, um pouco antes, e foi no tempo que o Cristo apareceu naquela região do Oriente Médio. E eles não aceitavam porque achavam que o Deus não podia nascer numa família pobre, miserável. Tinha que, no mínimo, nascer num palácio. Então ele era um dos maiores críticos contra os seguidores do próprio Cristo na época, né? Então tem toda aquela história. Eu sugiro que vocês leiam essa história. Paulo e Estevão. É fantástica. Conta a história do Paulo de Tarso. Até que um dia ele foi perseguir o Ananias, que tinha não convertido, mas tinha auxiliado a sua noiva, que na verdade era a irmã do Estevão, e o Estevão foi morto, amando do Paulo. Mas ele não sabia que ele era o irmão dela, e ela também não sabia. Quando ela descobriu, ela rompeu o noivado e ele ficou incomodado e perseguiu o Estevão, que ensinava a Abigail, que era essa irmã do Estevão, noiva do Paulo, do Saulo. Então ele perseguiu e deu aquela história das portas de Damasco, quando o Cristo apareceu e aquela claridade enorme, Saulo ficou cego. 3 dias depois, Ananias apareceu e curou. E ele se converteu. Ele entendeu que foi o próprio Jesus Cristo que surgiu ali para ele. Não tinha nenhuma dúvida, ele se converteu e se transformou num pregador da doutrina do Cristo. Aí ele começou a ser perseguido. Ele tinha matado muitas pessoas porque seguiam o Cristo. E aí ele defender o Cristo e foi perseguido, e cada lugar que ele ia, ele fundava uma igreja e apanhava muito das autoridades, e ele tinha o couro dele que disse que não tinha mais 1 centímetro sem cicatrizes. E de tanto apanhar, ele foi pagando todos os seus pecados, mas foi defendendo também a doutrina que ele começou a praticar, e também tinha mudado o próprio nome de Saulo para Paulo. No fim, foi preso, foi levado a Roma, e lá é condenado à morte. Pagou todos os seus pecados. Um homem que poderia precisar de centenas de encarnações, ou pelo menos dezenas, para quitar seus débitos, suas maldades, pagou tudo numa vida. Ele viveu literalmente a luz e a sombra numa única existência. Ele pagou o seu karma e também se converteu, mudou a sua frequência e ascensionou de fato. Não foi porque a igreja transformou ele em santo, ele ascensionou de fato porque a consciência dele se elevou para a 5ª dimensão de consciência.
e se transformou num mestre ascensionado há 2000 anos atrás. Então nós vemos que hoje podemos sim acreditar que muitas pessoas que praticam o mal ainda têm chance. Enquanto viver, terá chance, mas é preciso correr. Então, o que dirá você que tem lá alguns errinhos, como muitos dizem, fiz alguns erros no passado, porque eu não entendia, não sabia. Em primeiro lugar, não sabia, não entendia, já, como se diz, o crime é diminuído, ainda mais, tem o atenuante. Mas olhar para os nossos erros e corrigi-los e aprender com eles é o processo mais rápido. Geralmente não gera nem karma. Agora, se nós causamos muita dor, muito prejuízo para alguém, vai ficar, assim, um pouco de saldo negativo que vamos precisar pagar com um pouco de dor também. Assim como o Paulo pagou com a própria vida, e antes disso, através de tanto sofrimento, porque ele era preso, torturado, surrado, e depois ele seguia a vida e continuava pregando, porque ele tinha aquela determinação da missão dele. Não abriu mão da missão, mesmo sofrendo todas as perseguições possíveis. Isso fez com que ele ascensionasse, porque ele mudou completamente. Mudou a frequência. E é isso que nós precisamos compreender. Então, por hoje seria isso. E agora eu vos deixo o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.